Eu sou um filho amado do Pai, vencendo principalmente toda a questão de mentira e fofoca. Até é engraçado, né? Não tem grupo de fofoca, é mentira, né, Sina? Quem tem coragem aqui de falar assim, eu sou fofoqueiro, ou eu sou mentiroso? A gente gosta de dar uns nomes mais bonitos para isso. Eu sou Elvis. Oi. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, confiamos, descansamos e esperamos no Senhor. Fala ao nosso coração, toca-nos profundamente e mostra realmente qual é o Teu propósito para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Quando coube a mim falar sobre esse assunto, admitir, sempre foi uma grande luta na minha vida. Eu sempre vivi uma negação, talvez pelo histórico de vida que eu vou contar aqui para vocês, você vai entender um pouco, porque para mim foi sempre tão difícil admitir que eu tenho problemas. A nossa lição é da página 43, fala em admitir que eu tenho problemas. E o versículo é o Salmo 32:3, que diz: enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, tinha uma área que, para mim, era uma área que não era mais área de luta, era uma área de vitória, que era o problema do Micael, imoralidade sexual, pornografia. E aquele que pensa estar em pé, aí que está o grande problema. E eu acabei visitando o site de pornografia. E eu me lembro que foi muito interessante, porque não tem nada que esteja escondido, né, que não seja, eu até acho que, não tem, o versículo está aqui na apostila, mas não está aqui na tela. Eu me lembro que foi interessante, porque Deus, pelo amor e a misericórdia que Ele tinha comigo, Ele precisava me ajudar a eu admitir, porque eu não conseguia admitir aquilo. Aquilo era uma área escura em mim, e que me atrapalhava, e que tirava a minha comunhão com Deus, e me fazia me sentir imundo, sujo, indigno, acusado. E eu pensava, quem sou eu para falar de Deus ou falar do Evangelho para os outros, sendo que eu estou envolvido com uma coisa tão baixa, tão suja como imoralidade sexual, pornografia. E foi muito interessante o que Deus fez, porque eu me lembro que um dia eu subi no escritório lá em cima, aqui no prédio, e eu fui perguntar um negócio para o pastor Christian. Eu até vi ele aí, ele está aqui não? Está ali, né? Pergunta para ele, ele vai falar que é verdade. E eu fui falar com o Christian e eu precisava pedir um negócio, um celular para ele. E eu fui rolando o histórico e ele viu o site que eu tinha visitado. E eu fui embora. E ele, mais tarde, ele me passou uma mensagem. Falou, irmão, a hora que você estava passando o celular, eu vi que você estava visitando um site meio esquisito ali. Acho que é de pornografia, né, irmão? Qual foi o primeiro instinto que eu tive? Mentir. Depois, dar uma desculpa, me justificar. Porque admitir, gente, não é fácil você admitir que você tem uma área de fraqueza, que você tem um pecado. Como foi difícil aquilo? Como ele mandou uma mensagem, não foi falando, né? Deu tempo de eu pensar em todas as estratégias que eu teria para me salvar dessa enrascada. Mas graças a Deus, o Espírito Santo foi me iluminando, aquela vontade de mentir foi passando, e aquela vontade de inventar uma desculpa, e final das contas eu liguei para ele. E admiti que eu tinha caído naquilo ali. E ele falou assim, olha, eu vou precisar reportar para o pastor Jefferson. Pensei cá comigo, né, baixou em mim o espírito de Saul e falou, não dá para ficar só entre nós aqui o meu pecado? Tem que espalhar assim, contar logo para o pastor Jefferson.
Ele falou assim: essas são coisas que o pastor não tolera, principalmente nos irmãos que servem. Falei: então amém, já que tem que ser, vamos. Graças a Deus por isso, porque o Senhor é muito bom, maravilhoso, misericordioso. Eu pude realmente ter um novo começo com o Senhor. Porque se aquilo ali passasse, eu inventasse uma mentira, desse uma desculpa, eu não sei onde é que isso ia parar. Então, apesar de ser difícil admitir, quando nós admitimos que temos problemas, você pode dar um nome de pecado para o problema, ou outro nome que você queira, isso vai nos salvando, vai nos limpando, vai nos ajudando a avançar e a ter uma experiência maior com o Senhor, e vai tirando do diabo a autoridade que ele tem sobre nós. Tudo que está escondido dá autoridade para o diabo nos controlar. Na apostila, nessa página 43, fala assim: admito que já passei pelos 3 estágios da negação. Os 3 estágios são o passado, o presente e as muletas emocionais, que nós vamos ver na sequência. Compartilhando aqui, eu vou contar algumas experiências, algumas minhas e algumas de pessoas que eu convivo próximas a mim, que eu vou ocultar o nome por motivos óbvios, mas que creio que vai nos ajudar a compreender melhor esse ensinamento. 1 João 1,8 diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O mais interessante é que às vezes Deus tem que nos colocar em situações constrangedoras para nós admitirmos que nós estamos em pecado. Porque se nós não tratarmos com o pecado e começarmos a conviver com ele, a nossa consciência vai cauterizando e nós não sentimos mais o peso do pecado. Eu me lembro que a primeira vez que eu acessei site de pornografia, muito tempo atrás, aquilo me deu um temor tão grande que eu não conseguia controlar meus nervos, um temor, sabe, um medo mesmo de ofender a Deus. Eu ficava assim, um descontrole de temor de Deus. Só que por perseverar em fazer isso, o temor foi diminuindo. Daqui a pouco, aquilo ali já passou a ser normal, eu já não sentia mais temor, já comecei a sentir prazer, tanto que é por isso que nós pecamos, porque dá prazer. Se não desse prazer, ninguém pecaria. E o mais interessante, a imoralidade, ela é como droga, ela vai aumentando a necessidade. Daqui a pouco você está vendo pornografia de homem com mulher. Daqui a pouco você já começa a achar interessante um homem com 2 mulheres, vários casais juntos, swing, e vai indo. Daqui a pouco tudo se torna normal, e você vai ficando anestesiado e não vê mal naquilo. Começa a aceitar aquela coisa como normal. Olha como é a convivência com o pecado. Então, graças ao Senhor, que hoje nós podemos chegar nesse passo, que é admitir que nós temos problema. A negação é uma tentativa desesperada de fuga, criando um falso sistema de crença sem base na realidade. Fazemos uso dele para nos proteger da dor que implica encarar alguns fatos muito difíceis da nossa vida. Conta a história de um sábio, Rabudim. Então Rabudim está ali olhando o vizinho procurar alguma coisa, desesperado pelo jardim. E ele procura entre os arbustos no gramado e tal, e ele fala: vizinho, o que você perdeu aí? Ele fala: eu perdi a chave da minha casa. Ele falou: por que você não falou, rapaz? Eu vou te ajudar. Pulou a cerca e estão lá os 2 horas procurando a chave e não acham nada. Aí daqui a pouco o Rabudim fala para ele: mas amigo, você não tem a menor ideia onde você perdeu essa chave? Ele falou: não, eu sei exatamente onde que eu perdi. Como assim? Eu perdi no meu quarto. Ele falou: você está de brincadeira comigo? Por que nós estamos procurando aqui no gramado? Ele falou: porque lá dentro é muito escuro, aqui dentro é mais claro, aqui fora é mais claro. Parece uma gozação, né? Mas é bem o que nós fazemos. Nós ficamos tentando mascarar por fora coisas que nós não queremos olhar lá no interior, no escuro do nosso interior. Ainda na infância, começamos a desenvolver comportamentos e reações
a tudo que nos expõe, principalmente a coisas ruins. São vários os fatores que nos levam à negação: vergonha, medo, falta de consciência, inocência, querer agradar os outros, segredos de família e etc. Aqui na apostila fala que os estágios da negação são 3. O primeiro estágio são as prisões do passado. Prisões do passado são emoções que nos ancoram, nos amarram no passado. Elas são correntes tão fortes que não temos condições de nos livrar delas sozinhos. Precisamos de ajuda. Se você precisa de ajuda, bem-vindo, você está no lugar certo. Aqui está no lugar, quem está aqui dentro dessa sala é porque reconhece que tem problema e que não consegue sozinho e que precisa de ajuda. Quando eu cheguei aqui, eu precisava de ajuda e eu encontrei ajuda, assim como você vai encontrar. Das prisões do passado, primeira são os traumas. Surgem na infância ou na adolescência por meio da educação, filme, experiências com relação à morte, presenciar morte de alguém próximo, agressões físicas, bullying, a lista é ilimitada. Em Jesus, encontramos as chaves para nos livrar de toda prisão espiritual, emocional, fortalezas da mente ou verdades que para nós são absolutas. Para mim, uma verdade absoluta era que casamento era uma fria. Meu pai estava no 5º casamento, minha mãe estava no 4º casamento, meus tios estavam casados e infelizes. Se desrespeitavam, se maltratavam, se humilhavam publicamente. Criou em mim um falso conceito de que casamento era uma furada, era uma fria. Eu não queria isso de jeito nenhum. Então, por traumas do passado, eu criei esse tipo de conceito. Sinceramente, você acha que um conceito desse pode ou não pode destruir a vida de uma pessoa? Óbvio, óbvio. Se eu vejo o casamento dessa maneira, aonde eu vou parar? Página 45. Aqui fala que por meio de processos, redefinindo os conceitos errôneos, construídos pelos nossos traumas. Nenhuma dor é pequena. Nenhuma dor é pequena demais ou grande demais que não possa ser vencida. Talvez isso seja algo que você nunca falou para ninguém. Você precisa de um lugar de confiança, aceitação e graça para colocar para fora tudo isso e receber do Pai a cura para esta memória tão dura. Aqui no 30 Semanas nós não trabalhamos com amnésia, com esquecimento. Cura, cremos em cura, um agir de Deus através das portas que abrimos com a nossa confissão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade clara e objetiva do princípio das 30 semanas é que a doença sai pela boca, a cura entra pelo ouvido. Quanto mais eu admitir, quanto mais eu confessar, quanto mais eu pôr para fora, mais espaço abre em mim para que o Espírito Santo comece a colocar a palavra da cura, uma ministração de cura, a libertação dentro de mim. Tem uma pergunta para você. Você já passou por algum trauma? Responda aí na tua apostila, na página 45. Sim ou não? Das prisões do passado, a segunda são as perdas. Perder o quê? A pessoa amada, esposa, marido, filho. Deus, o nosso Pai, sabe o que é essa dor, porque Ele mesmo sofreu a maior das perdas. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor entende o que é perda. O Senhor entende, Ele consegue se colocar no teu lugar.
Tem todo tipo de perda, tem perda material, tem perda de emprego, perda de objetos, perda social, cargo, posição de destaque, amizade, relacionamentos amorosos. Somente crendo nas promessas de Deus para a nossa vida, estaremos iniciando o processo de sairmos dessa prisão do passado. Você já sofreu alguma perda? Responda ali na tua apostila, página 46. Há 20 anos atrás, eu e a minha esposa tínhamos um sonho. Era termos uma escola com princípios cristãos, para que os filhos dos irmãos tivessem ali não só o ensino de matemática, português, geografia, mas os princípios da palavra de Deus, que eles fossem guardados. E foi interessante, porque nós entramos em um processo de jejum, oração e clamor, para que Deus fosse confirmando. E aparentemente foi se confirmando, passo a passo, passo a passo. Tudo que aparentemente nós pedíamos e achávamos que deveria ser dessa maneira, supostamente aquilo foi sendo confirmado por Deus e nós abrimos a escola. Aquilo que era um sonho se tornou um pesadelo. O pesadelo destruiu as nossas finanças, destruiu a nossa esperança, destruiu a nossa dignidade. E nós perdemos tudo que nós tínhamos, ficamos com uma dívida impagável. E fiquei tão nervoso, tive tantas crises de estresse que o meu corpo encheu de psoríase. Então foi uma perca muito grande. Perdi a minha dignidade. Meu pai, muitos defeitos, mas ele, com questão financeira, ele é muito vigoroso, ele é muito honrado com relação a isso. E ele sempre me falava, a coisa que mais se preza no homem é o nome dele. A hora que você perder teu nome, você perdeu tudo. Homem de verdade não dá cheque sem fundo. Gente, foi tanto cheque sem fundo. Foi tanta vergonha que eu passei com gerente de banco, com agiota, para poder honrar os compromissos e pagar o salário dos funcionários e me endividar, pegar emprestado de um para pagar o outro, que a perda foi destrutiva. Aquilo me fez duvidar do amor de Deus, da minha fé, de tudo. Então são coisas que nos trazem percas, né? Você já sofreu alguma perca? Terceiro, abusos. Todos já passamos por algum tipo de abuso, seja físico, emocional ou espiritual. Pode ser abusado por quem? As crianças podem ser abusadas pelos professores, pode ser sobrinhos, netos, enteados, colegas, vizinhos. Crianças sofrem abusos sexuais. 70% dos abusos sexuais são são cometidos por próximos: pai, padrasto, madrasta, vizinho, tio, avô. Eu, infelizmente, quando era criança, fui abusado sexualmente também. Fui abusado por um tio meu. E esse tipo de situação, ela cria você fica com asco de si próprio. E o mais difícil é você admitir isso, porque é vergonhoso, né? Por isso que é mais conhecido o abuso de meninas. Então dá a impressão que meninos não são abusados. Gente, os meninos são abusados na mesma proporção que as meninas. E isso criam correntes, âncoras e amarras que nos amarram presos ao passado, de vergonha, de humilhação. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas que sofreram e sofrem algum tipo de abuso e precisam vencer esta memória ou realidade. Para alguns é memória, alguns estão vivendo isso ainda. A sua cura, página 47, a sua cura está em reconhecer, admitir que aconteceu, mas que isso não te paralisa, não te direciona e definitivamente não te identifica. Você não é o abusado, você não é o violentado. Você é filho amado ou filha amada de Deus. Isso é o que você é. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Ou aquilo se torna uma âncora para te ancorar no passado, ou isso se torna uma catapulta para te lançar para frente. Você decide.
Escreve aí na tua apostila. Você já sofreu algum abuso? Quarto, vergonha extrema. Aqui está falando de bullying, né? Bullying vem da palavra em inglês bully, que quer dizer valentão ou brigão. É entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Geralmente na adolescência. Os locais são no trabalho, na casa, na escola e outros. E não adianta menosprezar ou diminuir isso aí. Devemos localizar esses momentos e reconhecê-lo. Alguém te ridicularizou na escola? Alguém te ridiculariza no trabalho? Eu não sei como que é hoje no mercado de trabalho, mas eu que trabalhei em ambiente de oficina, você não imagina o que se faz com o auxiliar, com o ajudante, com o novato. Ele é humilhado, ridicularizado, maltratado. É o prazer da equipe antiga maltratar os novos. Na faculdade é assim, né? Os calouros vão sendo maltratados pelos veteranos. No segundo grau, então, meu Deus, é o gorducho, é o baleia, é o quatro-olho, é o careca, é o dentuço. E se você ficar brabo, aí que pega o apelido mesmo, né? Você já sofreu alguma vergonha extrema? Anota ali na sua apostila. Estou na página 47. E tem uma coisa que é engraçado, que também pode ser uma prisão no passado, que é o quinto item, grandes vitórias. Experiências felizes também podem te aprisionar no passado. Você se torna um saudosista. Em 1997, eu falei com autoridade para uma pessoa e ela recebeu Jesus. Em 2005, eu botei a mão na cabeça de uma pessoa que estava tomada de câncer e ela foi curada na hora. Aleluia! E aí, vai ficar nessa? Vai ficar vivendo de passado, das glórias do passado? Isso pode bloquear o teu futuro, né? Não fique naquilo que está bloqueando, vá para as alegrias do presente. A palavra nos diz que quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4. Tem uma pergunta para você na apostila, na página 48. Você tem algum momento que lhe traz saudosismo extremo? Você está agarrado naquilo? Aquele sucesso grandioso do passado? Eu me lembro de uma experiência interessante. Tinha uma época que o lugar que eu congregava, no grupo que eu congregava, tinha um lugar que não ia para frente. Lá em Medianeira, a igreja ela não ia para frente. E aí, como eu tinha que ir para lá, eu era representante comercial e eu passava por lá, ficava a maior parte do tempo viajando e passando por ali, com o meu auxílio, eles saíram do zero e se tornaram uma igreja forte, com bastante gente, pessoas cheias do Espírito Santo, as reuniões normais que não tinha tudo, ficou maravilhoso, tinha os GAs. Gente, eu fiquei muito tempo agarrado naquilo. Eu acho que por misericórdia minha, Deus acabou com aquilo lá. Ainda bem que virou em nada aquilo, né? Porque era uma seita, né? Eu não sabia na época, mas era uma seita. Então, graças a Deus, Deus terminou com aquilo e acabou com o meu orgulho também. Não tenho mais do que me orgulhar, porque aquilo que era o meu castelo, era um castelo de areia e desmoronou. Então, não tenho aquilo como, não posso viver desse crédito. Segundo estágio são as armadilhas do presente. Nós falamos até agora das armadilhas do passado, agora as armadilhas do presente. O segundo estágio da negação é o tempo. Agora barganhamos com a mente, com a ilusão de que a dor irá diminuir com o passar dos dias, dos meses e dos anos. Eu tenho uma notícia triste para você. Com o tempo não vai melhorar. Não vai melhorar. Como as prisões do passado, o tempo, na grande maioria, ele estraga mais do que ajuda. O tempo, nesse caso, é o nosso inimigo. A amnésia é uma doença, não uma cura. A nossa mente pode até nos pregar alguma peça e nos fazer esquecer detalhes das memórias de dor, mas elas estão lá e devem ser postas para fora, nunca mais para dentro, numa tentativa de esconder e esquecer.
Por mais que doa, é melhor admitir, reconhecer, relembrar e pronunciar, para ser, pelo Espírito Santo, completamente curado. Quando eu era criança, eu fui muito abusado pelo meu pai e pela minha mãe. Não sexualmente, eu fui abusado por meio de alienação parental. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 5 anos de idade e um começou a me jogar contra o outro. Tua mãe é uma vagabunda, ela não presta, ela não vale nada. Teu pai é um ignorante, um grosso, por isso que eu larguei dele. Tua mãe é uma prostituta, vagabunda. Ela não te ama, ela não gosta de você. Vai lá com a tua mãe, lá, vai lá. Se você for com a tua mãe, não precisa nem voltar mais, que eu nem te quero. Quando eu ia nas férias, né? Eu morava com meu pai. Aí eu ia nas férias, minha mãe ficava todo o período das férias me envenenando contra o meu pai, provando para mim que ele era um bandido, que ele não valia nada. Quando eu voltava envenenado, meu pai me curava na pancada, né? Toda essa carga que eu recebia contra ele era toda removida no cacete. Então o que aconteceu? Eu criei uma maneira de me proteger emocionalmente. Eu fiquei frio. Eles não me atingiam mais. Eu não sentia nada por eles. Eu não tinha ódio, não tinha raiva, mas eu também não tinha carinho, não tinha afeto, não tinha nada. Eram dois estranhos para mim. E isso me prejudicou extremamente, porque eu não conseguia chamar meu pai de pai, nem minha mãe de mãe. Tanto meu pai como a minha mãe, eles são conhecidos por apelido. Minha mãe é a Dodi e o meu pai é o Kim. Eu chamava minha mãe de Dodi e chamava meu pai de Kim. Eu tenho 55 anos, não tenho 55, vou fazer ainda, mas minha mulher disse que no ano que você vai fazer você já tem, então eu tenho. Né? Tenho, infelizmente, 55, né? E a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 5. Até 5 anos atrás eu não chamava meu pai de mãe, meu pai de pai, nem minha mãe de mãe. E foi interessante, porque um dia o Espírito Santo me deu o privilégio de poder pôr para fora isso. Era uma coisa que eu escondia dentro de mim. Era uma coisa que era uma âncora, né? E como meu pai, como é que eu posso dizer? Eu não conseguia chamar ele de pai, né? Não conseguia chamar de pai, não conseguia chamar de pai. E um dia eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, que coisa engraçada, né? Deus usa caminhos estranhos mesmo. Meu pai tinha feito revirado de feijão. Eu sou apaixonado por revirado de feijão. Troco por picanha. Só que eu não sabia explicar por que eu gostava, porque a comida tem memória afetiva, né? Tinha memória afetiva aqui. É estranho alguém gostar tanto de uma coisa tão comum, né? Feijão com farinha de mandioca. E eu era apaixonado por aquilo. E eu cheguei lá e fiz um reviradinho, quer comer? Falei, estou indo para casa almoçar, mas revirado de feijão, né? Sempre tem um espaço no meu estômago para isso. Fui lá, peguei um pratinho, comi um pouquinho, dei um beijo nele e fui para casa. Da casa do meu pai até na minha são 3 quarteirões. Quando eu andei o primeiro quarteirão, foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo. O Senhor falou para mim, você já parou para pensar por que você gosta tanto de revirado? Falei, não. E ele fez assim, e se abriu uma memória que estava bloqueada dentro de mim, porque eu só conseguia ver do meu pai as coisas negativas. Eu não via nada de bom que o meu pai tinha feito para mim. Eu só lembrava da surra, do espancamento, da humilhação, das palavras de maldição, dele me chamando de burro, que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia ser nada, que eu era um inútil, uma praga, uma desgraça. E das pancadarias e das humilhações, eu só lembrava disso do meu pai. Não tinha nada de bom que o meu pai tinha feito para mim. E aí o Espírito Santo, o Senhor falou para mim, se o teu pai fosse tão ruim assim, será que ele teria feito isso? E aquilo que estava escondido dentro daquela carapaça que eu criei para me proteger emocional veio à minha mente. E quando meu pai se separou da minha mãe, nós fomos morar num hotel. E era um quarto de solteiro, tinha uma cama de solteiro com um fogão, uma geladeira, uma pia e um banheiro. E nós dormíamos os dois naquela cama de solteiro por muito tempo. Meu pai não tinha condições de pagar nada melhor. E ele me lembrou como é que o meu pai fazia para mim de manhã cedo. Porque ele podia pegar um pão com margarina, né? Um copo de quissuco ou café e falar, come e vai para a aula.
E o meu pai levantava mais cedo, porque ele sabia que eu gostava de revirado, e ele tirava o feijão da geladeira. E ele fritava o bacon ali, e botava o feijão, e botava a farinha, e fazia revirado para mim comer de manhã cedo. Ele falou: se o teu pai fosse esse bandido que você fala, que nunca fez nada para você, você acha que ele ia fazer isso? Não era tão mais simples de dar um dinheiro para você comer um pastel no boteco? E junto com essa memória vieram outras. Do meu pai me acarinhando, do meu pai me guardando, do meu pai me protegendo. Falei: meu Deus, aonde que estavam essas memórias? Estavam presas dentro de mim, para autoproteção. Quando eu bloqueei as coisas ruins, bloqueei as boas também. Por isso que você tem que pôr para fora. Põe para fora, porque se você ficar bloqueando as memórias ruins, você bloqueia as boas também. E aí, quando isso veio à minha memória, eu não me controlei. Comecei a chorar que nem um louco. A minha mulher, ela diz que ela conta nos dedos de uma mão as vezes que ela me viu chorando na vida. Claro, eu bloqueei, gente, ninguém me faz chorar. Eu estou aqui, né? Alicerçado no passado aqui, agarrado. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E aí o que aconteceu? E eu choro, convulsionando na rua, de tanto chorar. Aí quando cheguei em casa, eu parei de chorar, me enxuguei e tal. Falei: se eu chegar chorando, o que eles vão pensar de mim, né? Homem não chora. Entrei em casa, e quando eu sentei na mesa, que estava minha mulher e a minha filha, o Senhor falou: sabe todas as coisas que você condena teu pai? Você fez a mesma coisa com a tua mulher e com a tua filha. Gente, não foi fácil esse sincerão de Deus na minha vida. Foi desesperador. Gente, me deu um ataque de choro na mesa. Eu não conseguia nem falar. Imagine o espanto dela, entrar em pânico, né? A mulher casada comigo 30 anos, nunca me viu chorar. E eu começo a chorar que nem um louco. Meu Deus, o que foi que aconteceu? E chora. E depois de muito choro que eu consegui me recompor. E aí me deu um sentimento. O Senhor falou: pede perdão para tua mulher, para tua filha, o que você fez com elas. Eu me ajoelhei no chão e pedi perdão. Você vê, quando você é restaurado, né? Quando você arranca a âncora e põe para fora, gente, pensa numa cura, numa libertação. Que coisa maravilhosa. Saiu do meu ombro toneladas e toneladas e toneladas. Ali eu consegui perdoar meu pai, perdoar minha mãe, pedir perdão para minha mulher, para minha filha, e chamar meu pai de pai, minha mãe de mãe. Hoje eu consigo chamar eles de pai e de mãe. Com o tempo vai melhorar? Mentira. A amnésia é uma doença, não é cura. Responda aí, na página 48. Você acredita que o tempo pode trazer alguma cura para você? O segundo ponto ali eles não vão me aceitar, ainda na página 49. Jesus amado. Vamos acelerar aqui absurdamente, tá? Porque senão não vai dar tempo de concluir, tá? Vamos para a página... Bom, só para a gente cumprindo as etapas, né? Obter uma autoimagem aceitável, como para enganar os outros, né? Interpretando papéis e tornando-se uma pessoa religiosa, só vai te prejudicar, não vai te ajudar. Você pode enganar os outros, mas você não se engana a si próprio nem a Deus. Isso vai trazer um vazio interior. Responda a pergunta ali da página 50. Você já fez algo só para agradar alguém? Isso é a pior coisa que tem, tá? O outro ponto é na página 50, e amanhã, como será? Eu vou ter que pular essa parte, porque senão nós não vamos ter, não vai dar tempo de cumprir aqui a lição de hoje, tá? Vamos para o ponto, ali na página 53, o alívio temporário. O próprio nome dado, deixa eu só pular aqui e tal.
Hã? 52, né? Isso mesmo. Eu não acredito em mudanças. Nossos medos de confiar nos levam a viver o ciclo de insanidade e fazer repetidas vezes a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não importa até onde fomos ou quanto de mal proporcionamos para alguém, sempre há um caminho de volta, e esse caminho tem nome: Jesus. Volte a confiar em você, a se autodefinir, identificando-se como filho amado, e por fim, confie nas pessoas. Como é difícil dar um voto de confiança. Uma confiança se constrói do zero. A que se constrói é muito mais difícil, pois está cheia de destroços e quedas anteriores. Por isso, deixe-se limpar pelo Espírito Santo e perdoe, assim como o seu pai o perdoou. Recomece como Deus sempre recomeça. Uma coisa que é inevitável: nós sempre vamos decepcionar as pessoas, e as pessoas sempre vão nos decepcionar. Esteja aberto para isso, para não ficar decepcionado. É normal que nós decepcionemos os outros, e é normal que os outros nos decepcionem. Você já se decepcionou com alguém? Anota aí na sua apostila. Na página 53 diz assim: esse alívio temporário me basta. O próprio nome já diz temporário. Trocamos a vida plena, integral, abundante, como diz a palavra de Deus, vida zoe, pelo simples e mero prazer momentâneo dos alívios, que são masturbação, compulsão por compras, compulsão por sexo, por comida, drogas, por relacionamentos destrutivos, apenas por medo de enfrentamentos, de reconhecer as fragilidades. Foge então pelo atalho mais fácil. A fuga nunca nos levará à cura. Aí tem uma relação na tua página 53. Você pode fazer um xizinho nas tuas áreas de fuga. Quais dessas aí você faz uso ou já fez uso? Eu quase enchi todas. Não sei como é que é a tua experiência, mas seja o mais sincero possível e preencha aí agora mesmo, tá? Como sair da negação? Então, pare de viver no passado, página 54. A culpa nos aprisiona, leva-nos a acreditar que somos piores pessoas do mundo, que descobrirem o que fizemos ou o que fizeram conosco, ninguém poderá amar quem realmente somos, mas Deus pode. Portanto, agora é conosco, cabe a cada um de nós nos movimentar em direção à cura. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com isso. Isso não te define. A definição que Deus dá para você é filho amado, filha amada do Pai. Salmo 32:3 diz: enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Naquela situação que eu estava vivendo, quando eu fui pego em flagrante pelo Christian, eu estava vivendo uma situação de hipocrisia, né? Eu criei uma falsa impressão. Quem olhava para mim falava: nossa, que cara inteligente, que conhecedor das Escrituras, ó, que sábio, que homem espiritual. Mas eu olhava para mim e falava assim: seu hipócrita, sem vergonha, vagabundo. E o diabo falava: você é um lixo mesmo, né? Que vergonha, menino, né? Você vê que é uma situação triste, vergonhosa, humilhante, de derrota. Mas você consegue enganar os outros. Religião é um escudo, né? É uma carapaça. Só engana os outros, não engana nem você e nem a Deus. Aí vamos responder a pergunta ali da página 55. Você precisa deixar algo no passado? Viva a verdade. Por vezes a verdade irá doer, você irá chorar e algumas vezes nem conseguirá dizer o que quer dizer, mas faz parte do processo de cura, choro e admissão. Se afirmarmos, esse aí está na página 55, 1 João 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Responda a pergunta ali da página 56. Em qual área relacional você precisa ser mais verdadeiro? Você pode marcar mais de uma. Com Deus, com você mesmo ou com os outros? Para quem você está mentindo? Você anda mentindo para Deus, para os outros, ou você está tentando se enganar a si próprio? Confie em Deus e na pessoa de Deus. Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Conclusão: reconhecer a sua dor é o primeiro passo para a cura. 3 grandes inimigos que não querem que você enfrente e vença a sua dor: seu passado que te feriu, seu presente, imagem, ansiedade, tempo, muletas, e suas desculpas para continuar do jeito que está, e a racionalização do problema. A dificuldade existe, negá-lo não faz com que ele deixe de existir. Enfrentar e resolver, sim. Então, não tenha medo. Enfrente o seu problema. Encare de frente, confesse. Isso vai te dar liberdade, poder e autoridade. E se você fizer isso, você vai ter um bônus. Eu vou contar para vocês qual foi o meu. Espero que inspire a vocês. Eu tinha uma relação de inimigo com meu pai. Meu pai era meu inimigo. Eu não gostava dele. Depois que eu consegui pôr para fora isso, admitir isso, ser curado disso, deixar o Espírito Santo trabalhar em mim nessa área, eu ganhei de bônus. Esse cara aí, ó. Hoje meu pai é meu amigão. Meu melhor amigo é o meu pai. Ontem ele fez 79 anos, nós comemoramos juntos. Não sei para você se isso é importante, mas para um cara que foi 50 anos inimigo do pai, poder chegar num estágio do final da vida dele agora, e eu poder viver esses momentos, não sei quanto tempo ele ainda vai viver, mas já tem quase 80 anos, né? Então eu ganhei de presente por me propor a ser curado, a confessar, admitir, passar por um processo, ser o amigão do meu pai. Hoje nós somos amigos, e eu sou muito grato a Deus por isso. Pergunta facilitadora: quais situações de dor você tenta ou já tentou lidar por meio da negação? Você pode responder isso no seu grupo. Obrigado por me ouvirem.